Poucos percebem, mas existe uma verdade escondida no primeiro verso do Evangelho de João que muda a forma como olhamos para toda a Bíblia. Antes de, no princípio de Gênesis, já havia alguém. João começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que isso significa na prática? Que quando abrimos Gênesis e lemos a primeira linha da criação, Jesus já estava lá. Mais que isso, ele não apenas estava, ele é. Hoje vamos caminhar por esse segredo aberto das Escrituras, entender por que João escolhe essas palavras, como isso conversa com Gênesis e como essa verdade invade a nossa vida agora. No final, você vai enxergar Jesus antes do Gênesis, durante o Gênesis e dentro da sua história hoje. Respira e imagina a cena. Antes de luz, mares, terra, estrelas, animais e ser humano, existe um antes do princípio que a nossa cabeça não alcança, mas o coração consegue adorar. João não começa com a manjedoura, nem com a genealogia, nem com anjos na noite. Ele começa no alto. No princípio era o Verbo. É como se ele dissesse: você quer entender Jesus? Olhe para além do tempo. Isso já é um choque. A fé não nasce no chão do nosso calendário. Ela nasce na eternidade de Deus que entra na nossa história. E João sustenta essa visão com duas declarações que se completam. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Estava com e era. Distinção e unidade. Comunhão e essência. Ao mesmo tempo em que aponta para relacionamento, aponta para divindade. Não é um profeta a mais. É Deus Filho. Não é apenas um enviado. É o próprio Deus que se revela. Agora, por que João chama Jesus de Verbo? Porque a palavra é aquilo que expressa, revela, torna visível o que está no coração. O Pai é a fonte. O Filho é a palavra que manifesta. O Espírito é quem aplica e vivifica. Quando Deus fala, a criação acontece. Quando Deus fala, a luz surge. Quando Deus fala, a ordem substitui o caos. Não por acaso João segue. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui vem a primeira virada. Jesus não é apenas personagem na história. Ele é o autor que entra na própria história. O que Gênesis descreve como disse Deus, haja luz, João declara como nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Gênesis mostra o sol surgindo. João aponta para a luz que acende tudo por dentro. Pensa na força disso. Se tudo foi feito por ele, então nada está fora do alcance das mãos de Jesus. O mar, que às vezes assusta, conhece a voz dele. O vento, que muda de repente, sabe quem manda nele. O corpo, que adoece, nasceu à sombra dessa palavra poderosa. O coração, que se fecha, pode ser aberto por essa mesma voz. A sua vida não foi criada sem ele, então não será reconstruída sem ele. Se você já sentiu que está tentando acertar a própria história com as próprias forças e se cansou, esse é o momento de ouvir o que João está gritando com doçura. Volte para a palavra que te fez. Não para um conceito, mas para uma pessoa. A palavra viva. João continua e nos apresenta outra chave. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a venceram. Aqui não é mais só criação do mundo, é criação de um novo coração. A luz não pede licença para entrar. Ela chega e a treva se recolhe. A gente pode pensar que trevas são coisas lá fora. Injustiça, maldade, violência, e são. Mas João também fala de trevas dentro. Culpa, medo, mágoa, orgulho, vícios que nos prendem. A notícia boa é que a luz de Jesus não se assusta com o que assusta você. A luz não negocia com a treva. Ela vence. E João diz que essa luz ilumina a todo homem. Quer dizer, ninguém é invisível para Deus, ninguém é irreparável, ninguém está longe demais. O que precisamos é não recusar a luz quando ela bate à porta.
E vem outra virada. João diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A história do mundo é uma longa preparação para a chegada de Jesus em carne. Quando ele vem, alguns fecham os olhos, outros abrem o coração. E quem abre o coração não ganha um título bonito, ganha nova identidade. João não promete primeiro uma melhora de comportamento, ele anuncia novo nascimento. Quando a palavra que criou todas as coisas cria de novo o seu interior, você não é apenas um frequentador de templo, você é filho. A luz não te visita de vez em quando, ela passa a morar. João diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitou, armou a tenda. Ele veio para ficar, veio para participar, veio para andar junto. Agora, deixa eu te convidar a ver Jesus em Gênesis com as lentes de João. Quando Deus diz, haja luz, você vê o Filho como a palavra que faz a luz surgir. Quando Deus sopra fôlego de vida no homem, você vê o autor da vida, que mais tarde dirá, eu sou a ressurreição e a vida. Quando Deus separa águas e faz surgir caminho, você enxerga aquele que mais tarde abrirá caminho onde não há. Quando Deus coloca ordem no caos, você percebe aquele que traz paz onde havia tempestade dentro de nós. E quando no jardim Deus promete que viria um descendente para esmagar a cabeça da serpente, você percebe que João está te dizendo, ele já estava lá e agora ele chegou. Talvez você diga, mas como isso muda segunda-feira? Muda tudo. Se Jesus é anterior ao Gênesis, ele é anterior ao seu problema. Antes da sua crise, ele já é. Antes da sua culpa, ele já é. Antes da sua história e depois dela, ele continua sendo. Isso tira das mãos do medo o poder de decidir o seu caminho. Você não caminha sozinho, tentando arrancar luz de dentro de você. Você caminha acompanhado pela própria luz, que cria de novo, dia após dia. A fé não é invenção do nosso cansaço, é resposta à presença de quem sempre esteve e sempre estará. Presta atenção numa cena que João narra depois. Quando o Verbo feito carne encontra pessoas, ele chama pelo nome, ele tira escamas dos olhos, ele devolve dignidade. É a palavra que sempre criou, agora criando futuro dentro de vidas partidas. Em Caná, a palavra transforma água em vinho e diz, eu posso transformar o que sobrou em algo novo. A uma mulher ferida, a palavra diz, eu não te condeno, vai e não peques mais. A um cego, a palavra abre os olhos. A um morto, a palavra chama para fora do túmulo. E na cruz, a palavra permanece palavra mesmo em silêncio. Depois, no domingo, a palavra fala de novo e tudo muda para sempre. É o mesmo Jesus antes do Gênesis, no Gênesis e agora, entrando nos nossos desertos e fazendo florescer de novo. Você percebe como João vai trocando o terror do mistério pelo consolo da presença? No princípio era, não é um enigma para nos confundir, é uma âncora para nos firmar. Em um mundo onde tudo parece começar e acabar rápido demais, João nos dá um começo que não tem começo. E quando você tem um começo que não tem começo, você tem um sentido que não tem fim. O coração, que vivia refém de notícias, finalmente descansa na notícia. O ouvido, que só recebia barulho, finalmente descobre a voz. E essa voz não grita para te humilhar, ela chama para te levantar. Agora, deixa eu te prender num gancho e te trazer mais perto. Se Jesus é a palavra pela qual tudo foi feito, por que a gente insiste em tentar consertar a vida com palavras que não têm poder? Quantas vezes você já tentou se explicar, se prometer, se arrumar e nada mudou por dentro? João está te oferecendo uma troca hoje, trocar a sua palavra pela palavra. Em vez de, eu vou dar um jeito, dizer, Senhor, fala tu. Em vez de, eu me basto, dizer, tu me bastas.
Em vez de eu mereço, dizer eu preciso. Parece simples demais, é justamente por isso que é poderoso, porque a salvação não está em nós, está nele. E aqui chega o clímax. João, que começou nas alturas da eternidade, nos conduz ao ponto mais profundo do amor. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Graça e verdade não são opostos. Em Jesus, são amigos. Ele não mente para te agradar, nem te destrói com a verdade. Ele te diz a verdade que liberta e te oferece a graça que sustenta. Ele não te afaga na lama, nem te abandona nela. Ele desce para te tirar de lá. Ele não te chama de perfeito, ele te chama de filho. E é por isso que João pode dizer mais adiante que da sua plenitude todos nós recebemos e graça sobre graça. Não é uma gota por semana, é rio que não seca. Talvez você esteja ouvindo e dizendo, mas eu tenho perguntas que não sei responder. João também sabe disso, e por isso ele escreve um evangelho que não é uma prova de vestibular, é um encontro. O objetivo não é fazer você ganhar debates, é fazer você ganhar vida. Ele não vai te apresentar uma lista fria, vai te apresentar uma pessoa viva. E quando o coração vê Jesus, as perguntas certas começam a encontrar o lugar certo. Algumas Deus responde cedo, outras ele responde no caminho. E há aquelas que ele responde com a própria presença, porque a grande resposta não é uma frase, é ele. Eu quero abrir uma janela de aplicação agora, bem simples e direta. Primeiro, deixe essa palavra reordenar o seu começo. Comece seus dias com no princípio Deus. Não é no princípio meus medos, no princípio minhas contas, no princípio meus planos. É no princípio Deus. Ore assim ao acordar. Senhor, fala hoje ao meu coração e cria luz onde há escuridão. Segundo, deixe essa palavra redefinir sua identidade. Quando a culpa vier lembrando o passado, responda com o que João disse. A todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você não é definido pelo erro que cometeu, mas pela graça que recebeu. Terceiro, deixe essa palavra conduzir seus passos. Antes de tomar decisões, pergunte: o que a luz mostra? O que a palavra orienta? A vida muda quando a gente para de andar por tentativa e começa a andar por resposta. Talvez você esteja atravessando um tempo de trevas. O coração está pesado, as noites longas, a cabeça barulhenta. Eu quero te lembrar com carinho. As trevas não vencem a luz. Pode parecer que a escuridão é grossa demais, mas a menor luz rasga a maior sombra. O Verbo que criou o sol também acende esperança no seu peito. Você pode falar com ele agora, aí onde está, como quem fala com um amigo. Jesus, palavra viva, fala comigo. Eu abro o coração, traz ordem onde há confusão, traz paz onde há tempestade, traz perdão onde há culpa, traz começo novo. Ele ouve, ele sempre ouviu, e ele responde. Se essa mensagem já tocou você de alguma forma, comenta amém aqui embaixo. Isso ajuda a levar essa palavra para mais pessoas. Deixa o like e se inscreve no canal para continuar recebendo estudos claros e cheios de esperança. Toda semana a gente abre a Bíblia sem sensacionalismo, com verdade e aplicação prática. E se você quiser, compartilha com alguém que precisa lembrar que não está sozinho no escuro. Quero terminar orando com você. Pai, obrigado por Jesus, a palavra eterna. Obrigado porque antes de Gênesis ele já era, e mesmo assim veio habitar entre nós. Obrigado porque a luz vence as trevas, porque a graça alcança quem se sente longe, porque a verdade liberta. Eu peço por quem está ouvindo agora. Acende luz onde há medo, cura onde há ferida, direção onde há confusão. Faz nascer um novo começo hoje. Em nome de Jesus, amém. Agora guarda isso no coração. Quando João diz, no princípio era o Verbo, ele está dizendo que o seu começo de amanhã não está nas mãos do acaso, está nas mãos de Jesus.
Ele é a palavra que cria e recria, que inicia e sustenta, que chama pelo nome e não desiste. Se você abriu espaço, ele vai construir. Se você abriu a porta, ele vai entrar e ficar. Se você abriu os olhos, ele vai te mostrar o caminho. E quando ele mostra, a gente caminha. E quando a gente caminha com ele, a vida encontra ordem, propósito e paz que não dá para explicar, só dá para viver. Se essa palavra foi para você, faça esse estudo alcançar mais vidas. Comenta amém, deixa o like, se inscreve e envia para quem precisa de um novo começo. Jesus, antes do Gênesis, já te ama hoje. E isso muda tudo.